Boa tarde, boa tarde, boa tarde, quase boa noite. Tá um pôr do sol lindo aqui da minha sala no Glamorama, aqui em São Paulo. Umas árvores escuras e lá atrás um cor meio de laranja, meio rosinha claro. Tá muito lindo. Tira uma foto aí, Paulinho. Tá muito lindo, muito lindo. Sejam todas e todos muito bem-vindos. 6 da tarde, início de inverno em São Paulo, aqueles dias lindos. Céu azul. Oi, Fê Abdala. Oi, todo mundo que tá entrando. Oi, Helena Mafuz. Oi, tanta gente. Sejam todos bem-vindos. O meu convidado de hoje já foi capa da Poder em agosto de 2014. Número 75. Olha como ele era menininho aqui, olha. Cara de garoto, de paletó. Acho que ele tinha 20 e poucos anos nessa época. Tinha 30 e pouquinho. 30 e poucos. Capa e recheio da Poder. Isso em 2000. Quanto, Paulinho? 2014. Hoje, quase 8 anos depois, ele volta a ser o personagem principal e volta mais forte ainda no mercado. Ele é Romero Rodrigues, um investidor com um olhar muito clínico para os negócios. E agora ele está na capa da Poder de junho de 2022, que está nas bancas. Olha que gozado, hoje eu reparei, naquele era mais moço, ele estava de paletó. Agora, ele não precisa mais vestir paletó, porque ele está tão pleno no trabalho dele, na posição dele. Olha aqui, que orgulho que eu tenho do Romero, que orgulho. Muito bom. Na época que ele apareceu na primeira vez, ele tinha um site, um buscador de preços que chamava Buscapé. Hoje em dia é site e aplicativo. O Buscapé compara preços de diversos produtos e indica a melhor opção. Eu, por exemplo, entro sempre no Buscapé para pesquisar. Isso ele criou lá atrás, o Romero. Era um mega serviço inovador até hoje, né? Ele era um unicórnio. Agora, antes dele entrar, eu vou explicar um pouquinho o que ele está fazendo hoje em dia. Hoje, o Romero Rodrigues é Managing Partner da Headline. É uma gestora global de Venture Capital. Ele está empreendendo e investindo em startups há 24 anos. Ele também é co-gestor da Redpoint Ventures, fundo com 1,5 bilhão de reais em ativos sob gestão, num portfólio de 62 investimentos que incluem Gympass, que é um negócio de ginástica muito bacana, o Rappi, que todo mundo conhece, Olist, Pismo, RD Station e Creditas. Com 21 anos, o Romero foi fundador e CEO do Buscapé, uma das primeiras startups do Brasil. Em 2009, a Naspers, que é dona da iFood, OLX, entre outros, comprou o Buscapé por um valor de mercado em 2009 de 374 milhões de dólares. A maior saída de uma startup até aquela data. O Romero é formado em engenharia elétrica pela Poli, da USP, né? Escola Politécnica da USP, a melhor engenharia, eu acho, de São Paulo, uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Ele participou também do programa da Naspers, de educação executiva voltado para e-commerce, lá na Harvard Business School, em Harvard. Isso foi na cidade do Cabo, na África do Sul. E ele é graduado em administração e gestão empresarial pela Stanford University. Eu não sabia que a Harvard Business School tinha na África do Sul. Vamos chamar o Romero para entrar aqui. Quem não é fã do Romero, né? Tô vendo aqui as pessoas dizendo, sou muito fã do Romero, da trajetória. Oi, Romero! Olá, boa noite, Joyce, tudo bom?
Tudo, e você? Tudo ótimo. Nossa, Romero, é tão engraçado ver. Primeiro que passou tanto tempo, né, da outra capa, e eu lembro da gente almoçando no Paris, conversando. Uma loucura tudo isso, né? Um orgulho de Incrível, né? você. Incrível. Você é o quê? Eu acho que 8 anos de lá para cá, 8, 9 anos. Olha, você viu que nessa época você estava de paletó, né? Eu... Hoje em dia não precisa de paletó mais, né? É que a idade vai chegando, a gente tem que disfarçar. Lá eu tinha que parecer mais velho, agora eu estou tentando parecer mais novo. Não acho que a gente começa a ficar mais seguro, né? Eu acho que dá uma segurança. Você não precisa do paletó para te dar seriedade, né? Pode ser. Você sabe que hoje em dia, acho que se eu aparecer de terno e gravata para falar com o empreendedor, ele fala, eu pego o cheque de qualquer um, menos desse cara. Então tem isso também. Esse detalhe. Romero, explica o que é um unicórnio, na verdade, para a gente começar. Boa. Unicórnio é uma companhia que, ainda privada, atinge um valor de mercado igual ou superior a US$ 1 bilhão. E esse termo foi criado porque o que aconteceu nos últimos 10 anos é que muitas empresas tiveram a possibilidade de continuar privadas, não precisavam fazer o IPO e podiam continuar crescendo e captando dinheiro. E, ao mesmo tempo, não é porque elas não tinham feito o IPO que elas não eram bem-sucedidas. Então, esse termo foi criado para mostrar empresas que, apesar de não terem sido listadas em bolsa, foram bem-sucedidas e já têm um valor de mercado muito alto. E você virou unicórnio quando? Olha, o Buscapé nunca chegou a US$ 1 bilhão, mas não tinha o Você termo vendeu na por época 300 também, e tantos né? milhões, né? Mas se a gente pegasse a empresa naquela época e trouxesse para os dias atuais, com certeza o Buscapé estaria nesse hall de empresas que valem mais de 1 bilhão. Recentemente, a empresa que adquiriu o Buscapé lá atrás listou como Mosaico aqui no Brasil e listou acima de um valor na época de US$ 1 bilhão. Mas eu brinco, a gente começou o Buscapé, ninguém falava startup. A gente chamava de site ou .com, né? Poxa, quem não lembra do glamourão dos primeiros lá atrás? Então, eu brinco que a gente lançou antes de chamar startup e a gente vendeu antes de ter o termo unicórnio, infelizmente. E a pergunta que não quer calar. O que você fez com esse dinheirão todo que você ganhou naquela época? Olha... Você comprou um barco, um gente... avião, o que você fez? Não, não, não. Eu sou, acho que bem tranquilo em relação a isso. Me dei um ou outro presente, um carro antigo que eu gostava, comprei uma loja, que tem meu apartamento, mas eu acho que boa parte até investi em outras startups depois, né? Mas você também viajou, não viajou? Eu adoro viajar. Eu viajo, eu tento viajar bastante. Viajei bastante nos anos seguintes, depois da Você teve que aquisição. ficar fora do mercado um pouco? Você teve o non-compete? Tive. Eu fiquei, na verdade, 5 anos ainda no Buscapé, tocando o Buscapé depois da aquisição, que foi uma espécie de non-compete, né? Foi um non-compete, a gente brinca que é uma gaiola de ouro. A porta pode até estar aberta, mas como a gaiola é de ouro, você sempre quer ficar ali perto, então tinha muito estímulo, não só financeiro, econômico, mas se parar para pensar, até a aquisição do Buscapé, ninguém entendia que o Buscapé era uma empresa grande. E na hora que a gente foi adquirido, a gente chamou muito a atenção. E começou a acontecer muita coisa bacana, muita empresa grande a se aproximar, teve muita abertura para poder captar mais dinheiro, como dívida, como equity, como fosse, adquirir outras empresas. Então não fazia sentido intelectualmente sair. Talvez economicamente fizesse, mas intelectualmente foi aí que o jogo ficou legal, porque o Buscapé começou a ser ouvido, né? Então eu fiquei mais 5 anos, decidi sair depois de 5 anos. O último ano no Buscapé já foi um ano meio sabático, onde eu fiquei viajando bastante, cuidava de operações da Naspers já no mundo inteiro. Então eu tinha 4 bases, era São Paulo, Praga, Milão e Cidade do Cabo, então ficava entre as 4. E foi aí nesse ano sabático que eu decidi ir para o outro lado da mesa, né? Virar investidor de startup em vez de criador de startup. E como é que você escolhe? Quais são os critérios hoje em dia? Você que é um cara que veio do Buscapé, que foi a sua criação, para você investir numa startup hoje em dia, quais são os critérios? Como é que você escolhe? O principal ativo são pessoas. A tecnologia a gente tem certeza que vai mudar,
O próprio time vai criar uma nova versão do site em 2 semanas, o mercado é dinâmico, um monte de gente está criando coisa parecida o tempo todo. Quando uma ideia surge no mundo, curiosamente, ela não surge sozinha, ela pipoca em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, o time é o critério mais importante. Não só as habilidades profissionais do time, mas muitas habilidades comportamentais. Emocionais. Então, time... como que é a dinâmica do time, o time está bem alinhado, tem uma energia boa, ou os founders estão uma hora discutindo com o outro, um cortando frase do outro. Eles escutam, absorvem. Porque no final do dia, meu trabalho vai ser diferente do Buscapé, que ela está no volante, eu vou estar no banco de trás. Né? O máximo que eu posso fazer é dar conselho, falar, eu acho que essa curva aqui é fechada, eu iria um pouquinho mais devagar. Mas não cabe a mim pilotar o carro. Então, um empreendedor que escuta, que é o que o americano chama de coachable, né? Que ele quer escutar, que ele absorve, é importantíssimo. E óbvio, aí tem dinâmicas que a gente vai avaliar de o quanto o time é complementar, o quanto o empreendedor se conhece, sabe seus pontos fracos e complementou isso com um time bom. Quem no time já tem experiência naquele setor que eles vão atacar. Então, uma startup de saúde ninguém nunca teve no mercado de saúde, não é um bom sinal, é um risco desnecessário. Né? E a gente consegue validar isso com o olho treinado também. Né? São aí 24, 25 anos de carreira olhando isso. Esse é o primeiro critério. O segundo é tamanho do mercado. Como os retornos de venture capital precisam ser muito altos, e aí eu falo de 40% ao ano, ano atrás de ano, a gente tem que investir em mercados que sejam muito grandes para que uma empresa sozinha do fundo, o fundo vai ter 20, 25 empresas, possa pagar todo o dinheiro de volta do investidor e as outras 24 empresas sejam lucro. E a última coisa que a gente olha é o que esse time talentoso, nesse mercado muito grande, está resolvendo de dor. Então, às vezes a empresa nem está ainda com receita, né? Ou está no comecinho da receita. Mas quanto maior a dor que ele tira daquele mercado, maior a chance daquela empresa ter um modelo de negócio saudável e crescer. Então, o quanto a empresa consegue capturar de valor tem muito a ver com quanto de dor ela resolve. Cosado, você me surpreendeu quando você falou que a primeira coisa que você olha é o material humano, né? Eu achei incrível isso e pensando aqui agora com você faz muito sentido, muito, tudo isso. Agora que você está com essa grana para investir, né? Quanto é? 900 milhões? 915 milhões. Ai, que delícia! Para onde você está olhando com mais foco? Boa, você precisa de. É uma delícia, mas é uma grande responsabilidade. Uma resposta. Era bem mais fácil investir quando era só o meu dinheiro. Agora é meu dinheiro de mais 12 mil cotistas. Sabe que é muito curioso no que a gente investe, como a gente investe numa startup ainda muito no começo, 2/3 das startups que a gente acaba investindo, elas aparecem para a gente através de indicações, através do LinkedIn, através de empreendedores que estão assistindo a gente aqui agora. Então, não é que a gente provoca, que a gente vai atrás. Então, a gente tem que estar muito ativo, com uma marca muito forte, com uma presença muito grande, e essas startups vêm procurar a gente. E só 1/3 são setores que a gente olha. Venture Capital é muito curioso, porque é a única classe de ativo financeiro que o produto escolhe o gestor. Se fosse um fundo de bolsa, eu olhava todas as ações e falava, vou comprar Petrobras, vou comprar Vale, vou comprar Magalu, vou vender, não vou vender, vou manter. Aqui não. Aqui os bons empreendedores, eles têm normalmente muito mais do que uma proposta de investimento. E ele tem lá 8 propostas, como aconteceu no caso do Buscapé, no nosso primeiro investimento tinham 8 cheques. Ele vai escolher esse cheque, não é baseado no número do cheque. No começo da vida da empresa é muito importante o nome que está no cheque. Quem vai poder ajudar, como vai ajudar. Quanto de olho roxo, quanto de cicatriz esse investidor já acumulou na vida dele para poder me ajudar. Porque eu sei que eu vou apanhar. Então, eu vou precisar de muito rosto grosso e preciso de alguém do meu lado que já apanhou muito e sobreviveu. Né? Então, por isso mesmo, essa presença é tão importante. Porque no final do dia, a gente tem uma falsa sensação de seleção. A gente olha 1.200 a 1.500 startups por ano para investir a cada ano em 5 ou 6, mas precisa ter muita humildade para reconhecer que a gente não está escolhendo nada. A gente está minerando, encontrando um time que é bom o suficiente para levantar o cheque que a gente vai escrever em minutos. Então, eles que têm que querer a gente. Mas respondendo a tua pergunta, o 1/3 que a gente mapeia e vai atrás, alguns setores têm se tornado muito sexy ultimamente.
Então, a parte de startups para agricultura, agora com a penetração de 5G, internet das coisas aumentando, vai ver uma transformação muito, muito grande. Todo o setor que a gente chama de climate tech, né, o termo da moda agora, mas toda startup que está relacionada a impacto, SG, clima, reciclagem, carbono, é um tema super quente, essas empresas estão crescendo muito. E tem um terceiro setor que é ligado E essas que eu tenho acompanhado muito, essas startups de medicina? Enormes. É um mercado gigantesco. Eu costumo brincar e dizer que não é nem... Eu costumo brincar que não é nem setor de saúde. A gente devia, no Brasil, chamar setor de doença, né? Porque o setor tem um incentivo errado. Você pega o Brasil, todo mundo ganha dinheiro no setor de saúde. Se você fica doente, usa o sistema. Então, ninguém aproveita o hemograma do mês passado, ninguém aproveita o raio-x que você já fez. Todo mundo ganha se você usar o sistema. E aí, obviamente, o sistema não vai funcionar bem. Tem outros países na Ásia, por exemplo, que funcionam o contrário. O médico recebe um valor, então vamos supor, você é uma médica, então, poxa, a doutora Joyce vai receber $20 por paciente saudável por mês. Você tem uma carteira de 1.000 pacientes, você recebe $20.000. Metade pegou gripe, você vai receber só $10.000. Porque isso é medicina preventiva, né? Medicina chinesa, acupuntura, chás, todas essas coisas que tanto a medicina oriental quanto a medicina cabalística é para manter o paciente são, que é isso que você está falando, né? Exato. É maravilhoso. Exato. E não o nosso setor... Depois você fica correndo atrás do prejuízo, né? Sem dúvida. É um setor gigantesco, com muita oportunidade e ainda engatinhando. Tá? Então, tem muita oportunidade. Um outro setor sexy é o setor de blockchain, de cripto. Não tanto pelas moedas novas, que surge especulação, mas tem começado a surgir soluções muito interessantes para usar essa tecnologia de blockchain para descentralizar tudo que é muito centralizado no mundo de uma forma mais barata. Então, tem tido oportunidades legais também. A última vez que eu fui no SXSW, eu não fui esse ano. Eu fui no último que teve antes da pandemia. E tinha duas coisas que só se falavam: cannabis e blockchain, entre tantas outras, né? Inteligência artificial também. Mas blockchain era uma coisa tão abstrata para mim. Eu tentava entender, eu falava, meu Deus, o que é isso? É que nem todas essas metaverso. Eu ouvia falar de metaverso, eu falei aqui na Poder, por favor, faça uma matéria sobre metaverso que eu quero entender. Não, é um pouco abstrato, é normal. E mesmo para a gente que é do setor, leva um tempo para se acostumar e entender. Então, poxa, como é que uma NFT de um macaco pixelado, um punk pixelado, ou um macaco cansado pode valer tanto dinheiro, né? E daí a gente deriva para tudo. Mas acho que talvez de uma forma simples, se a gente pensar, existe uma série de serviços que hoje são centralizados e ou são muito caros ou são ineficientes. Então, a gente pode pensar desde junta comercial, cartório, até mesmo, por exemplo, bolsa de valores. Por que eu preciso de uma bolsa de valores para vender uma ação do Itaú para você que quer comprar a minha ação do Itaú? E às vezes é eficiente, mas é muito caro. Às vezes não é muito caro, mas é extremamente ineficiente. Então, esse tipo de tecnologia ajuda a resolver esse tipo de problema e abre aí uma série de oportunidades. Cannabis é também um mercado muito interessante, que está começando a despontar no Brasil. Eu tenho acompanhado também. O que mudou nesse jeito de fazer curadoria na época do Gympass e do iFood, do Rappi para agora? Mudou muito? Mudou. Eu acho que naquela época a gente tinha um ecossistema que ainda era muito novo de investimento, né? Então, você, tanto como empreendedor ou um fundo, você investia no empreendedor agora e você não sabia se ia ter o próximo investidor na próxima rodada. O que eu quero dizer? A gente funciona meio como se fosse uma corrida de bastão. Então, a startup começa, ela recebe investimento dos anjos, depois ela tem uma aceleradora, depois tem um fundo de seed, depois tem um Série A, um venture capital como eu, depois vai vir um fundo de growth. E cada um é especializado para investir numa startup que está num determinado tamanho, né? Exatamente crescendo de uma forma. Então, eu estou treinado para ver uma startup que está pronta ou não para o meu tipo de investimento. E o próximo investidor também. Esse ecossistema estava sendo montado.
Então, hoje, esse ecossistema é completo. Outra coisa que é consagrada hoje é o celular, o smartphone. Então, se a gente volta para 2009, quando o Buscapé foi adquirido, o iPhone estava fazendo 2 anos de idade naquele ano. Né? Eu acompanhei, por estar no conselho da Móvel, que é a controladora do iFood, eu controlei a Móvel comprando, eu acompanhei a Móvel comprando. O Fabrício, você trabalhava com ele? Oi? O Fabrício? O Fabrício, sim, claro, o Fabrício Blois. Era meu companheiro ali de Nápoles e de Móvel. Também foi nossa conselho. capa. Adoro ele, sim, eu lembro, fantástico. Tá agora tocando o iFood diretamente, inclusive. E você vê, o iFood existia no computador, e era ok, não era um fenômeno que era. Na hora que ele vai para o celular, é uma explosão tremenda. Né? Então, essa revolução toda do celular aconteceu. E eu acho que agora a gente está vivendo uma outra revolução que é muito positiva. O mercado ainda está chacoalhando, então as coisas ficaram muito caras, agora estão muito baratas, e esse sobe e desce essa volatilidade. Mas a gente ficou anos falando da digitalização das empresas. Né? Vamos digitalizar os CNPJs. Gente, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, a gente digitalizou 100% dos CPFs do mundo. Não tem uma viva alma que sobreviveu ao Covid sem ter um celular com plano de dados para pedir comida, para falar com os amigos. Então, assim, o mercado que já era grande, ele foi para 100% e com uma alta taxa de utilização. Então, uma coisa que mudou muito de hoje para 2012, 2010, época do Gympass, e mais ainda para a época do Buscapé. Imagina que no nosso plano de negócio no Buscapé a gente estimava 200 mil usuários de internet em 99. Hoje são quase 200 milhões. É o tamanho do mercado. E o quão frequente é o brasileiro nesse mercado. O brasileiro é hoje o segundo povo mais assíduo do mundo. Só perde para o filipino. A gente passa em média 10 horas por dia conectado. Eu só posso dizer que isso é uma vergonha, tá? Eu também, eu brinco, eu falo, se a gente quiser crescer o PIB, é diminuir de 10 para 8 horas por dia, a eficiência a produtividade já explode. Romero, eu tenho lido bastante, é um assunto que me interessa muito nesse mercado de trabalho, mercado de startups, eu sou curiosa em relação a isso. Eu tenho visto e lido bastante sobre corte de funcionários. Todas as startups, quer dizer, muitas das startups que fizeram IPO, outras que acharam que estava resolvido, estava todo mundo nadando de braçada, eu só vejo desencanto e mandando muitos funcionários embora. O que está acontecendo? Olha, é uma combinação de coisas. Primeiro, a gente teve um exagero muito grande nos últimos 2 anos, porque tinha muito excesso de dinheiro no mundo, muita liquidez. Né? Então, imagina, se algumas moedas cripto, como Dogecoin ou como Shiba, que foram criadas, você lê o paper, diz o seguinte, essa moeda é uma pegadinha, ela não serve para nada, eu fiz isso aqui de brincadeira. E mesmo assim o valor cresceu, imagina o valor de ativos reais. Então, primeiro teve um exagero nos valuations, no quanto essas empresas receberam de dinheiro, e isso criou um mercado muito aquecido. Agora a gente está tendo um ajuste, e como todo ajuste, o ajuste se acaba cortando na carne. Com isso, boa parte das startups que estavam prevendo levantar dinheiro em 2022 ou 2023, perceberam que vai ser muito difícil levantar dinheiro em boas condições. Se levantar, pode ser que tenha que levantar em valores mais baixos do que a última rodada que essas companhias fizeram em 2021 ou 2020. Então, o que boa parte dos empreendedores está fazendo é falar, olha, eu acho melhor eu alongar o meu tempo de vida. Como eu ainda queimo dinheiro, em vez de eu gastar esse tanto que eu estou gastando e durar só 12 meses o dinheiro, eu vou diminuir os meus custos e vou conseguir estender essa pista. Né? Então, esses ajustes que estão acontecendo por diferentes motivos. Um, porque a empresa está sem dinheiro. Outra, porque o modelo de negócio não era tão saudável. Outra, porque a empresa até está com dinheiro, tem um modelo de negócio saudável, mas percebeu que é um momento oportuno também para fazer esses cortes. Por incrível que pareça, eu conversando com empreendedores, fundadores de startups que são unicórnios, super sexy, eles falavam, pô, eu adoraria poder fazer o que você fazia lá no Buscapé. O que eu fazia no Buscapé? Todo ano, de 5% a 10% que pior performava, a gente desligava. A gente tinha uma curva forçada, no melhor estilo da General Electric, do Jack Welch, de gestão.
A cultura de muitas startups mais novas é não fazer isso, porque isso pode dar um racha na cultura. As pessoas vão falar, poxa, você demitiu o cara, ele não fez nada de errado. Ah, mas ele não estava performando tão bem. Tudo bem, mas ele era legal. Então, eles estão aproveitando um pouco também desse momento para tirar um pouquinho dos gatinhos gordos que estavam ali sentadinhos sem fazer nada. Então, tem uma combinação dessas três coisas. Estavam tomando sol, como não fazendo nada? Mas, olha, em geral, Joyce, as startups que ainda estão em estágios ainda mais iniciais têm que se preocupar ainda mais, tá? Na minha opinião. A gente deve ver uma correção, já está vendo um pouco da correção dos valuations, do tamanho das rodadas, e, em geral, volta a valer aquela máxima que, para quem começou a empreender nos últimos 8 anos, não escutou, mas a gente que já tem muito tempo de Brasil, o famoso cash is king, né? Então, pô, dinheiro é rei, cuida bem do dinheiro, não abusa, porque quando você está precisando é geralmente quando você não vai encontrar no mercado. Com certeza. Romero, como é que você foi virar isso? Tinha um professor seu na Poli, né, que fala que 5% dos formados lá tem vocação empreendedora. Faz sentido. Você é estudante da Poli, né? Você é formado na Poli. Você acha que talvez você se encaixou nesse 5%? Você tem um ambiente na sua casa, na sua família, que era assim, no meio que você cresceu? Como que a gente pode inspirar essas novas gerações para seguirem nesse caminho? Muito, sei lá, tanto por cento de esforço, tanto por cento de genética, tanto por cento de... Fala um pouco sobre isso. Boa. Eu sempre tive muito estímulo pela minha família, pelo meu pai. Ele se formou na Poli também, lá atrás, em 74. Aí ele começou a carreira como engenheiro, um belo dia foi demitido e falou, quer saber, eu vou ser dono do meu destino, vou empreender, vou começar meu negócio. Teve negócio, primeiro material de construção, depois uma empreiteira, uma construtora pequena. E eu sempre gostei muito de estar com ele, trabalhar com ele, fim de semana eu ia, então eu gostava muito disso. E sempre busquei, sempre inventei começar um negócio, ganhar meu dinheiro. Nunca tive mesada, meu pai sempre foi daquele, pô, você quer? Ó, se quiser eu pago para lavar o carro, pago para cortar grama, se vira. Então, acho que tive os estímulos corretos. Eu outro dia, no Covid, fazendo uma limpa, encontrei uma agenda de 1987. Eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, e tinha lá numa das páginas um planinho de negócio, né? Não tinha nem saber esse termo, mas descrevendo que eu ia vender, eu e meu irmão nem, imagina, meu irmão tinha 6 anos, nem sabia o que estava acontecendo, mas a gente ia vender minhoca, porque tinha minhoca no quintal de casa, que eu ficava cavucando, e vela de sabonete, que eu sabia fazer, para minha avó e para as amigas da minha avó. Então, eu sempre tive esse gosto. Na oitava série, na oitava série, eu me apaixonei por computação. E aí eu tive essa sorte de me apaixonar cedo, queria empreender, apaixonei por programação. Falei, vou fazer uma faculdade voltada à tecnologia da informação, à informática, para empreender nisso. Então, já entrei na Poli buscando empreender. Eu queria elétrica, queria computação, e fiquei fuçando, sempre chamando amigos meus para tentar bolar algum projeto, alguma coisa. E nisso, entre outros projetos, surgiu o Buscapé, que foi do Rodrigo, né, um dos meus colegas de faculdade, que estava com essa dor, que era, onde eu encontro informação sobre uma impressora. Aí eu juntei com o Ronaldo, que era um outro amigo meu, que a gente tinha uma outra iniciativa de software RP. Rodrigo, Ronaldo e Romero. Exato. Porque era a mesma classe da Poli, é separado por letra. Então a gente era a última classe, a gente ia do R até o Z. Era todo mundo ali. Aí a gente depois convidou um amigo nosso da GV, que era o Mário, para se juntar ao time. Perguntamos se ele queria mudar para Romário, mas ele não topou. Essa é a piada boba. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que esse percentual tende a aumentar com o tempo, esses 5%. Eu diria que é mais do que 5% hoje. Hoje a gente tem muita academia de como empreender. Lá atrás tinha que ser muito extinto. Hoje você tem ótimos livros. Então, a Startup Enxuta, Cruzando o Abismo. Tem uma série de literaturas, muitas delas internacionais, que ajudam, criam os que a gente chama de frameworks, né? As receitinhas de como se encontrar um problema, como resolver o problema testando hipótese, como cria teu protótipo, como é que você faz para escalar.
e assim por diante. Então, acho que tudo isso ajuda muito a incentivar esse empreendedorismo. Então, acho que esse percentual vai mudar. Eu diria que é muita transpiração, e se você está treinando o olho para procurar uma solução, um problema, uma empresa, você vai encontrar isso, vai ter o seu momento eureka. Mas o momento eureka não vem de você ficar parado, vem de você estar constantemente procurando. Eu brinco, você quer empreender? Procura problema no mundo, não falta problema, ainda mais no Brasil. Não falta problema. Sai com um caderninho na mão, estou sempre com o meu caderninho, e anota tudo que você vê de errado. Antes de eu continuar com a pergunta, que a gente vai falar de estoicismo, que é uma coisa que eu amo também. Mas antes de falar nisso, você falou quem quiser problema, olha em volta que no Brasil está cheio. Como que você acha que... Como você colabora para os problemas do Brasil? Qual é o seu olhar? Aonde você ajuda? Qual é o seu terceiro setor? Tá bom. Bom, uma das coisas gostosas, eu acho que na minha atividade, é que tem um quê muito grande de give back, de devolver. E a gente falou até na pergunta anterior sobre como estimular o empreendedorismo. Eu acho que é com exemplo, com give back e com educação, né? E o give back não acontece só ajudando as empresas que eu invisto. O nosso trabalho é da mentoria constante. Todo o meu call com qualquer empreendedor, eu estou mentorando ele, até porque é a forma de eu descobrir o material humano que está ali. É fazendo provocações, é conversando, é trocando. Mas, além disso, eu tento estar presente em frentes que eu acredito. Então, seja a Endeavor, que eu sou próximo como mentor, já fui do conselho no passado, estou me reaproximando da Poli, estou próximo agora do fundo de endowment da Poli, o Amigos da Poli. Finalmente, era uma promessa que eu tinha de estar mais próximo lá da minha alma mater. Então, tem algumas iniciativas que eu faço que são muito ligadas, de certa forma, à minha trajetória e o que eu acredito. Eu acredito que tem duas forças que são transformadoras numa sociedade. Se a gente coloca dinheiro para resolver a fome, é óbvio que é super bem-vindo. Mas você tira o dinheiro, a fome volta. Para a saúde, você tira o dinheiro, a dor volta. Mas se você investe em educação e empreendedorismo, uma nação que fica 1% mais educada, 1% mais empreendedora, ela já não aceita mais o que existia antes. Ela muda o status quo. Então, são mudanças mais definitivas, são vetores de mudança que eu acredito que são mais perpétuos para uma sociedade. E é onde eu tento canalizar minha energia. A gente vai voltar, então, agora na Poder. Você falou que você é um adepto do estoicismo, né? E a gente aqui, outro dia, eu queria saber mais sobre o estoicismo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou procurar o professor Dante Galian, que é um professor que eu sempre converso com ele aqui. Ele é da Unifesp. Ele ensina para os médicos, ele tem um curso na Unifesp, como humanizar a medicina, uma cadeira. E eu gosto muito dele, eu conheci ele nessas conversas aqui durante a pandemia. E aí eu falei, olha, em vez de eu ler direitinho tudo que eu quero sobre o estoicismo, vou pedir para ele me dar uma aula e eu compartilho com todo mundo. Que legal! Aí a gente falou sobre estoicismo e foi muito legal. Aonde você se encaixa no estoicismo? Bom, eu gosto... Primeiro, eu tenho praticado de uma forma muito simples, que eu dou uma dica para quem estiver assistindo, que é um livro que chama 365 Stoic, né? 365 Stoic, que é uma lição por dia e você repete teu dia do ano. Não é o que tem tradução que a gente falou? Eu fui atrás do estoicismo, que caiu na minha mão um livro desses. E eu não sei se esse que eu peguei já é a tradução brasileira ou se Pode é ser. esse. Ia ser ótimo. Até pouco tempo atrás ele não tinha tradução brasileira. É uma lição, você abre um por dia, né? Isso. Todo dia você tem lá, então, 29 de junho, você tem lá um ensinamentozinho. Acho que é o nosso que a gente pegou. Eu cheguei no estoicismo até de uma forma curiosa, porque eu cheguei por outro lado, me aprofundei por outro lado. Eu tenho um amigo meu de colégio, o Fábio Papini, que ele estuda muito Vedanta. Ele passou muito tempo na Índia e se aprofundou no Vedanta. O Vedanta tem a mesma origem que o budismo, que são os Vedas. Os Vedas estão para o budismo e para o Vedanta, que nem o Velho Testamento está para o judaísmo e para o cristianismo. E é uma interpretação diferente, mas é o mesmo livro.
E o Vedanta também trabalha muito essa coisa do self, né? Do seu próprio, da sua mente. Né? Ele separa muito o físico do pensamento, e você, na verdade, é uma consciência que está até por trás do teu pensamento. E de uma forma menos espiritual e mais pragmática, o estoicismo é muito parecido, na minha opinião, porque ele te faz perceber como a mente, apesar de muito poderosa, é a grande ameaça, ela é uma grande vilã, ela te prega truques o tempo todo. E se você não tiver essa consciência de perceber um pouco desses pensamentos e sentimentos e como eles estão trabalhando na tua decisão, no teu dia a dia, é um influenciador direto da tua felicidade, da tua depressão, de qualquer coisa. Então imagina, eu tenho... como que eu aplico isso muito no meu dia a dia e por que para mim é importante? Primeiro, acho que do ponto de vista pessoal, né? Todo mundo tem uma série de aflições, todo mundo tem uma série de ansiedades. A gente tem hoje 50% da população economicamente ativa do Brasil com algum problema de saúde mental, seja depressão, ansiedade, burnout, ou seja, esse equipamento aqui não está legal. No meu dia a dia, eu preciso tomar decisões razoavelmente rápido, porque eu não posso enrolar uma startup por muito tempo, porque ela levanta com outro, e mesmo que ela não levante com outro investidor, ela morre. Com muito poucas informações, né? E tentando entender muito bem como é que aquele serviço ou produto vai se encaixar, não necessariamente no mundo de hoje, mas em como a sociedade vai estar daqui 7 anos. Se você não faz isso com a cabeça super tranquila e relaxada, né? Porque você precisa estar... É muito yin yang, porque você precisa estar ali no dia a dia, no calor da negociação, e ao mesmo tempo parar para ponderar como isso vai funcionar no futuro. Então, para mim, tem me ajudado muito para eu ter mais tranquilidade e calma e controlar a ansiedade na hora de tomar essas decisões. Então, o fato de você perceber muito o que você está sentindo e o que pode ser, eventualmente, algum pensamento ou uma energia que está te tirando do teu estado de equilíbrio, primeiro reconhecer isso já é importantíssimo, porque no mínimo você fala, bom, eu não estou pronto para tomar essa decisão agora e hoje. Deixa eu dormir, deixa eu esperar 2 horas, daqui a pouco eu revisito. Né? Mas também para tomar, eventualmente, a decisão certa. Você faz análise? Faço. Eu estou meio ausente, mas faço. Faço e acho fundamental. Porque uma pessoa que você falou agora, né, do jeito que você falou, eu acho que esse também é um dos segredos do seu sucesso, essa visão que você tem periférica, né? De filosofia, de práticas indianas e essa curiosidade que deve ser sua, né? Acho que uma característica importante do meu trabalho é ser muito curioso. Porque, basicamente, eu passo meu dia conversando com um monte de empreendedor que é muito mais inteligente, entende muito mais o setor que ele está do que eu. E meu trabalho é tentar fazer boas perguntas para aprender um pouquinho. Tá certíssimo. Onde que a pessoa deveria colocar seu primeiro milhão de reais no Brasil e de dólares nos Estados Unidos? Isso é suficiente para alguma coisa? Ou para que isso é suficiente? Como você disse, como um patrimônio pessoal. Quer dizer, ganhei meu primeiro milhão, onde eu invisto? Tá. Eu acho que o primeiro exercício é essa pessoa entender quais são as necessidades dela, de curto, médio e longo prazo. Então, isso tem a ver com a idade, isso tem a ver com o número de dependentes que ela tem, isso tem a ver com planos pessoais. Então, dando alguns exemplos, até antes de dar os exemplos, eu acho que com base nisso e com base no quanto a pessoa vai precisar e quando ela vai precisar desse capital, aí ela tem que estruturar essa carteira de investimento de uma forma diversificada. Então, ela vai, eventualmente, na medida do possível, os maiores retornos estão sempre nos investimentos que têm menos liquidez. Então, você vai investir agora e vai ver o retorno só em 5 anos, em 7 anos, em 8 anos, em 10 anos e assim por diante. Óbvio, você não pode colocar uma parte muito grande do teu capital nisso. Mas se você sabe responder muito bem a primeira pergunta, que é o que eu vou ter de necessidade, você consegue tirar mais proveito disso. Por que eu digo isso? Eu tive casos, por exemplo, muito interessantes no nosso fundo agora, que a gente tem lá 12.500 cotistas, é o maior FIP do Brasil em número de cotistas. Tem cotistas que têm
5 anos de idade, que foi o pai falando, eu vou colocar isso para os meus filhos, porque é só para daqui 10 anos. E aí os cotistas crescem, né, com a idade, aí a partir dos 20, 30 anos, bastante cotistas. Quando chega, curiosamente, nos 65, 70 anos, esse número cai, porque boa parte das pessoas fala assim, poxa, esse investimento é muito longo, não é mais para mim. Mas quando chega nos 75, 80 anos, cresce de novo. Porque aí o pensamento é o contrário, poxa, eu já estou pensando na minha sucessão, e pode ser que os meus herdeiros gastem todo o dinheiro que eu tenho fácil aqui, então eu vou deixar alguns dinheiros travados para daqui 10 anos, e esse fundo é um ótimo mecanismo. Como eu tenho 5 herdeiros, eu quero colocar 5 cotas no meu nome mesmo, mas eles vão herdar isso depois. Então você vê como mesmo num produto tão novo como é Venture Capital, o primeiro fundo para investidor qualificado, você tem usos tão diferentes dessa mesma ferramenta. Tem quem está acumulando dinheiro ainda para usar na sua própria vida, quem tem 20, 40 anos. Tem quem já, na verdade, ganhou isso do pai, que vai usar esse dinheiro quando estiver lá com seus 18 anos de idade. E tem quem está pensando na sucessão como uma ferramenta de sucessão para os seus herdeiros não usarem todo o dinheiro no D0, porque quer que use aos poucos. Então, é uma pergunta... Eu sei que eu dei um giro enorme, mas é uma pergunta muito difícil de responder sem saber essas variáveis. Em geral, eu acho que vocês têm que sempre diversificar e nunca colocar, de uma receita simples, nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Isso vale também, eu acho que quem tiver $1 milhão devia colocar, e for brasileiro, devia colocar um pouquinho em reais. E quem tem $1 milhão devia colocar um pouquinho em dólar. A diversificação tem que ser em moeda, tem que ser em mercados, tem que ser em países também. Romero, você já fez algum negócio que deu ruim? Oi, desculpa? Você já fez algum negócio que deu ruim? Nossa, que deu ruim? Muitos, aprendi muito. Eu tenho uma coleção enorme de tropeços e faz parte de todos os tipos. Posso compartilhar alguns. Fala um, vai. Fala um que deu ruim. Existem alguns erros clássicos que você comete como investidor, e que você tem que sempre tomar cuidado para não cometer de novo. E tem muito a ver com viés cognitivo, né? Volta para a gente se conhecer, se entender, volta tudo o que a gente está falando antes. Então, por exemplo, um muito comum é você se apaixonar pelo modelo de negócio, ou seja, pela solução que aquele time criou para o mundo, e sem perceber, você baixa a barra em relação ao time. Então, você acaba investindo num time nota B, mas num produto A. E geralmente isso dá água, né? É melhor investir num time A com um produto B. Só que você não percebe que é um time B, porque o viés é aquele que diz o seguinte: como são inteligentes as pessoas que pensam como a gente, não é mesmo? Então você fala, pô, esse cara é brilhante, olha a ideia que ele trouxe para resolver o mundo. E você, sem perceber, baixou a barra. Agora, eu tenho um caso muito bom, que foi quando eu ainda fazia investimento só do meu próprio dinheiro, não tinha um fundo, não era investidor profissional. Eu investi num aplicativo de uma menina inteligentíssima jamaicana, tinha feito esse aplicativo global. E ele basicamente, imagina uma revista feminina 2.0, né? Isso foi lá em 2012, 2013. Então, é o mesmo problema que uma Marie Claire, que uma Nova tenta responder, né, daquele dia a dia de mulher, ela respondia. Então, ela começou com um vertical que era homem, que é um dos assuntos. E era um aplicativo que chamava Lulu, e as meninas podiam fazer a avaliação dos meninos. Era focado, foi um sucesso no mundo inteiro, era focado num público colegial e universitário no mundo inteiro. E explodiu, mas explodiu assim, crescia 20%, 30% ao dia. E eu consegui investir no comecinho, junto com um monte de fundo bom. E eu falei, quer saber? Eu tinha uma disciplina, eu sempre investi o mesmo cheque. Eu falei, esse é meu cavalo selado, eu vou investir muito mais. E eu investi assim 10, 12 vezes o que era o meu cheque habitual, um dinheirão para mim na época. Super feliz, e o business crescendo sem parar, já valia ali, não era unicórnio, mas era quase unicórnio. Realmente eu falei, pô, aposentei. Só que o que aconteceu? De todos os países do mundo, teve um país em que os homens não aceitaram ser avaliados pelas mulheres, se sentiram extremamente ofendidos. Qual foi o país? O nosso Brasil. Que a gente não sabe, não percebe, mas é super machista. E aí os homens perceberam, pegou até uma demografia um pouco mais velha, 25 a 35, em vez de ser
colegial e universitário. Os homens perceberam que se entrasse no Facebook, porque pegava os dados do Facebook e mudasse o sexo de masculino para feminino, sumia do aplicativo. Em massa, os brasileiros começaram a mudar o sexo. Rapidamente, o Facebook percebeu que uma parte enorme da base de brasileiros estava mudando de sexo no aplicativo. E óbvio que o Facebook... Imagina se ele erra o dado de sexo, eles vendem dados para todo mundo. Está aqui, eu recolhendo dado da gente aqui no Instagram. Imagina, o sexo está errado. Em horas, o Facebook baniu para sempre o Lulu de todos os países do mundo. Em horas, o investimento sumiu, a startup quebrou. E aí eu aprendi quão importante é ter disciplina, né? Se eu tivesse feito cheque normal, não teria doído tanto no meu bolso, nem estaria contando. Não ir na onda, né? E outra coisa relevante é o quanto o risco de plataforma é real. Ou seja, se uma determinada empresa, startup, depende de uma plataforma que é monopolista e um dono pode ir lá apertar um botão e te desligar, é algo que a gente leva muito em conta na análise. É um risco muito grande. Ah. E que tipo de negócio você se arrependeu de não ter entrado? Poxa vida! Tem também uma lista boa de negócios. Tem um número grande de unicórnios que eu acabei não investindo por diferentes motivos hoje. A próprio Quinto Andar, eu tive a possibilidade de investir lá atrás, não investi. O Hotmart, que foi um investimento do Buscapé, depois a gente vendeu. O Rodrigo Borges, meu sócio, acabou investindo lá depois. Se deu super bem, eu não entrei, é outro exemplo. Enfim, tem uma lista grande. Acho que dos mais famosos, que são grandes, talvez esses dois sejam bons exemplos. Quando você não está mexendo com tecnologia, avaliando startups, etc. e tal, como é que você se abastece? Assim, sua mente, você cuida muito do corpo, porque no bom sentido, né? A gente falou dos estoicos, né? Uhum. Os gregos falavam que não adianta ter uma mente, né? Tem que ter corpo também são, né? Corpore sano, mente sana. Eu tenho que cuidar mais. Eu tô meio... Desde que eu comecei a loucura do Roadshow, que o Roadshow com a XP foi uma loucura. Foram 20 e poucos dias, 150 reuniões, 15 cidades que a gente visitou 2 vezes cada cidade, 3 cidades por dia, uma loucura. E ali eu parei de treinar e ainda não voltei. Estou precisando treinar. Eu treino leve. Eu treino 3 vezes por semana, 1 hora, personal. Gosto de correr, ia muito de bicicleta, trabalhar ou caminhando. Não estou indo mais por questão de segurança. Infelizmente, São Paulo está muito difícil. Então, como eu geralmente vou com notebook, mochila, tô ficando mais no Uber, infelizmente. E aí, me abastecer... Bom, eu estou sempre lendo. Para distrair a cabeça, eu tenho ido para o caminho mais fácil. Adoro assistir. Deixa eu chamar a atenção aqui. Acabou de entrar o Gilson Rodrigues. Ele é do G10 Favelas. E desde o começo da pandemia, eu fiquei muito ligada no Gilson. E eu acho que vocês têm que conversar. Vamos, vou adorar. Vou adorar conectar com ele. Vou amar a conexão. E aí, continuando, eu vou colocar os dois em contato. O Romero, e aí você lê, você estuda? Estudo. O meu trabalho é ler muito. Toda vez que a gente se interessa por um setor, a gente tem que pesquisar sobre esse setor. A gente conversa com os nossos sócios fora, porque a headline não é só Brasil, a headline é global, né? São 46 gestores como eu no mundo todo. Então, tem muita troca. Então, a parte de trabalho, estudo, leio muito. Tenho lido menos fora do trabalho do que eu gostaria. Estava lendo um livro muito bom que eu acabei, que chama Why We Sleep, Porque Dormimos, de um especialista em sono. Então, eu tenho cuidado muito do meu sono, tenho ficado frenético. Estou aqui, meu Fitbitzinho. Sabe qual é o livro incrível para você ler? Outro cara que eu admiro demais é o Siddhartha Ribeiro. Você já leu o Oráculo do Sonho? Não. Oráculo da Noite, eu acho que chama. Não li. Maravilhoso, Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Estou até anotando. Muito legal sobre dormir, sobre... ele é neurocientista, né? E sobre projetar as suas vontades, os seus desejos, a sua meta. Antes manifestar para o universo, né?
E funciona, viu? É incrível. É assustador. É assustador. É Oráculo da assustador como Noite. funciona. Do Eu vou Siddhartha. ler, obrigado pela dica. É muito bom. Agora, tempo livre, o que sobra, não adianta, eu gosto muito de viajar, gosto muito de praia e gosto de comer bem. Eu descobri que eu tenho algum ascendente em touro aí que não me deixa negar. Poxa, não é nem quantidade, mas qualidade. Eu sou meio food, assim, eu gosto de uma Isso comida é bem muito bom, isso preparada. é saudável, sabe? É o tipo de desejo que é quase o desejo do belo, né? Que tem a ver com touro também, É. com Vênus. Eu sou libriano, que tem o belo, né? Forte pra caramba, a beleza e tudo mais, e tem o touro. Então aí você já viu. Tá bem coberto, tá bem coberto. Romero, vamos fazer uma comparação. Tem umas meninas brasileiras bonitas, né? Que elas sonham na escola, né? Que algum olheiro pegue elas para virar uma Gisele Bündchen, né? Ah, comparando isso com a criação de uma startup, imaginando um futuro, né? O que é expectativa, o que é realidade? Boa. Eu acho que a comparação é muito boa, a provocação é ótima. Empreender e criar uma empresa de alto impacto, seja qualquer exemplo, o iFood aqui, né, da Móvel, do Fabrício, seja a Créditas do Sérgio, Nubank do Davi, é um trabalho árduo. É muito mais sofrido do que é glamuroso. E às vezes as pessoas não têm essa percepção, porque os bons e grandes empreendedores, eles não têm como propósito ganhar dinheiro ou virar unicórnio. Eles realmente têm em comum como propósito deixar um legado. Falam, pô, eu vou um dia morrer e minha empresa ainda vai existir. Era essa a nossa vontade no Buscapé. É essa a vontade desses nomes que eu citei, do Cezinha, do César Nadim Pés. E é um dos fatores que a gente olha, porque geralmente, quando a ambição do founder é ganhar dinheiro, ele, para a gente, não é um bom investimento, porque ele sai da jornada antes. Da primeira oportunidade que ele tem de pôr 20, 30 milhões de reais no bolso, que é bastante dinheiro, ele compra a casa de praia, ele quita o apartamento, ele sai do jogo. Se alguém que está querendo deixar um legado, ter uma proposta, vai falar assim, não, mas você está brincando, não estou pronto, ainda tem 50 anos de empresa pela frente. Então, não é necessariamente glamuroso. E não necessariamente diminui o ritmo de trabalho com o tempo. Todos esses nomes que eu citei trabalham feito loucos, 12 horas por dia. Então, é realmente uma vocação. Tá? Quantas horas você trabalha por dia? Oi? Quantas horas você trabalha por dia? Olha, eu vou bem, eu vou de 8 a 9 da noite, na média. Então, por 12, 13 horas dia. Non-stop. E mescla muito também hoje em dia, né? Fim de semana eu estou sempre trabalhando, férias eu estou sempre trabalhando, mas também se eu estou viajando, eu aproveito para ir comer num restaurante bom. Graças a Deus, e principalmente acho que no meu tipo de trabalho, o remoto funciona, uma parte dele funciona muito bem. Quando eu estou avaliando empreendedores, não dá, porque eu preciso conhecer a pessoa e aí o tete a tete é outra coisa. Mas depois ele funciona bem para acompanhar. Então, acho que nessa comparação ela é muito feliz, Joyce, porque primeiro, é um número muito pequeno que vai chegar lá. Ponto. Para você ter uma ideia, a gente olha 200 oportunidades, 200 startups para investir em uma. É 2 vezes mais difícil que medicina na USP. Então, assim, um número muito pequeno vai chegar lá. E não é um caminho de farra e de festa. Não é fácil, não é nada. Não é nem um pouco fácil. Tá? O segundo é entender realmente o segundo ponto que eu coloquei é entender qual é realmente o seu objetivo, né? Porque existem quando a gente fala assim, pô, eu vou virar Gisele Bündchen, ou pô, eu vou estar na capa sei lá, da revista mais bacana dos Estados Unidos ou da França de moda. Esse gol que muitos empreendedores, quando começam a falar assim, eu vou virar um unicórnio, é algo muito vazio. Você virar um unicórnio não quer dizer nada, né? E geralmente quem tem esse gol não vira, porque você vira unicórnio sem querer, buscando um gol de realmente escrever um pouquinho do livro, de como vai ser o futuro, né? Eu brinco, empreendedor é quem está pavimentando a estrada que leva a gente para o futuro. O que vai ter de melhoria de serviço, de produto, o que vai ser inventado, são os empreendedores que estão criando.
Então, todos os grandes nomes não estavam muito preocupados em coletar um monte de badgezinho, de escoteiro no meio do caminho, ou de classificação ou de título. Estavam muito mais preocupados com que legado eles vão deixar. Faz todo sentido. E é uma coisa de meio budista, né? Não adianta você focar no sucesso, na grana, né, e virar unicórnio, né? E o caminho todo, né? E o caminho Exato. que no budismo o que mais interessa é o caminho, não é, o caminho. É o caminho. É. E não à toa você vê grandes empreendedores seguem caminhando, né? Continuamente. O Bill Gates saiu do dia a dia da Microsoft, mas lá na fundação dele tem 3, 4 projetos incríveis. O Jeff Bezos, mesma coisa, saiu do dia a dia da Amazon, está lá numa série de iniciativas novas. Elon Musk a gente não precisa nem falar, né? Que ele é quase um louco. O número de atividades, ele tem um DDA ali, o número de atividades que ele consegue fazer ao mesmo tempo é incansável. Falando nesses caras aí, quais são suas referências do empreendedorismo aqui no Brasil? Olha, a gente acha que tem nomes muito fortes no Brasil. Eu tenho respeito por uma série de histórias, e inclusive tem algumas pessoas que eu admiro muito, inclusive do ponto de vista pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que eu acho que até hoje ensina muito e está sempre se reinventando, que eu admiro demais, é o Abílio. O Abílio Diniz é um nome assim incrível. Eu lembro, eu ainda, sei lá, 10 anos atrás, fui num evento que ele palestrou, né? Eu tinha palestrado antes, ele palestrou no final, fechou o evento, e teve uma pergunta sobre ele se aposentar. E a resposta foi: você está louco aposentar? Vou me aposentar quando me enterrarem. Não é nem que tipo, quando eu morrer, é quando resolverem me enterrar. Eu parei de pedalar a bicicleta cai, eu tenho que estar ativo, pô. E ele tinha, acho que ele tinha recém virado pai mais uma vez. Eu falei: você acha que se eu achasse que eu fosse morrer, eu ia estar acabado de fazer um filho? Né? Então, eu acho que é uma visão, você vê a mente como a mente boa te leva. Sim. Né? E, pô, e aí o corpo vem junto, que, pô, ele tá, né, super bem. Então, acho que é um nome de muito destaque. Em geral, no Brasil e fora do Brasil, eu sempre gostei de me inspirar em muitas pessoas, inclusive não necessariamente em negócios. Eu sempre amei a visão eu diria que eu acho que um bom empreendedor, para entender como você não pode baixar a guarda nunca e como você tem que estar sempre treinando e fazendo, é assistir o Last Dance do Michael Jordan. O Michael Jordan, para mim, é um dos meus maiores ídolos, sempre foi. Eu era basqueteiro quando era criança. E é incrível quando você assiste os bastidores, como ele nunca, em nenhum momento, baixou a guarda. Ele estava ali o tempo todo treinando e se preparando, Eu amo o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Mesma coisa. Mesma coisa. Treinando com o meu professor, eu falo: prof, você acha que o Cristiano Ronaldo também tem dor todos os dias? É incrível, é o máximo. Pô, eu admiro muito também. O Cristiano Ronaldo é incrível. E é legal que ele consegue ter essa combinação de... eu gosto do humor dele, né? Ele não se vende barato. Ele não é... Ele sabe ali dosar a falta de humildade, vamos dizer assim, né? De uma forma que não fica arrogante. E ele entrega, ele está sempre entregando. É incrível. Entrega. Eu assisti, pra ter uma ideia, eu assisti na Netflix o doc da mulher dele. Esse eu não vi ainda. Eu vou ver. Mas, enfim, acho que assim, a paixão... Estou comendo que derrubem a gente aqui e eu quero te fazer uma perguntinha mais no final, de curiosidade. Que restaurante do mundo você está sonhando hoje à noite que você gostaria de jantar? Eu queria jantar no Máximo Bottura, na Osteria Franciscana. Eu nunca comi na vida. Eu vou estar na Itália em setembro, mas eu não estou conseguindo encontrar uma vaguinha para mim lá. Estou louco para comer lá. Eu tive a chance de comer no L'Arpège, que eu sou apaixonado pelo Alain Passat. Amo Alain Passat. Passat, sentou na mesa, ficamos papeando. Fechei o restaurante com ele, uma figura assim, um cara, um material humano bizarro, assim.
Mas aquela loucura do Botura seria incrível jantar e conhecer um pouquinho da arte dele. Nossa, Agora, eu Romero, sou eu amei botequeiro, falar com tá? Não você. como só comida fresca, não. Não, eu fico nervosa. Eu acho que o Instagram não está mais derrubando, né, Paulinho? Eu já fui derrubada pelo Instagram, conversando com o meu entrevistado, eu fiquei nervosa. Olha, eu quero te dizer que tinha outras perguntas para eu fazer, mas eu sou tão curiosa que eu vou atropelando no meio do caminho e perguntando outras coisas. Mas tem que ser bom para você e tem que ser bom para mim, tá? Então, É, e foi, para mim foi excelente. Espero que para você mim, tenha uma gostado. delícia, Joyce. Cada vez mais gostoso. Que bom, que bom. A gente vai voltar a conversar, tá? Porque faltou Vamos. bastante coisa aqui e eu vi que as pessoas amaram. Então, esse foi o primeiro dos nossos encontros, tá? Vou amar, vou amar, vou adorar repetir. Obrigado por tanto carinho, Parabéns, por Romero. tudo. Bom a gente juntos, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Obrigado a todos. Nossa, que delícia conversar com o Romero. Como é bom aprender com ele esse olhar, esse jeito dele, que é tão pé no chão, né? Ao mesmo tempo tão arrojado. Quando ele fala que a coisa mais importante são as pessoas, ele já me conquistou assim na primeira resposta. Obrigada a todos que passaram por aqui. Foi muito boa essa conversa, foi bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada e estou muito animada depois dessa conversa com o Romero. Bye, bye. Nossa, como foi bom, né?